tinha muita gente ou não, mas ele não pegou informação nenhuma. Bora lá, então. Loconte, sua pergunta. Primeira Dois pergunta, minutos. 2 minutos. Eu entendo que o Gustavo Machado, ele defende a Vera Lúcia e votou no PSTU, e até certo ponto fez uma campanha pro PSTU. Caso ela fosse eleita, né, ou qualquer membro do PSTU fosse eleito, a gente ia ter um congresso misto, naturalmente, né, e a gente ia precisar fazer reformas, né. Então eu imagino que você votou nela visando reformas. Segundo o historiador, novamente, Paulo Vicentini, o Lenin disse, a maior inimiga da revolução é a reforma. E aí eu acho um pouco contraditório, assim, num sentido geral, com todo respeito, eu acho um pouco contraditório defender a revolução e mesmo assim a política partidária. Eu queria entender o seguinte, uma vez que a Vera Lúcia fosse eleita, que é o objetivo que você teve ao votar nela, e ela passasse as reformas, o Brasil não estaria cada vez mais distante de uma revolução? É isso. Perfeito. Só voltando aqui, o Jones Manuel, ele sabe que eu sou, mas não sabe o meu nome. Ele me chama de tem um sujeito aí. Entendeu? Quando ele vai se referir a mim, ele fala, tem um sujeito aí muito bom. Né? Sério, Major? Eu vou ter que comprar a briga aqui. O Jones é meu amigo, então ó, vamos. O cara não tá distante. Eu vou falar o seguinte. Vamos seguir. Então. 5 minutos, hein? Perfeito. Loconte, então, isso aí eu respondo com bastante tranquilidade, né? Nós vivemos numa sociedade capitalista e todas as formas, desde as econômicas, as políticas, as jurídicas, são as formas da sociedade capitalista. Nós atuamos dentro dela. Como a gente quer reconfigurar a sociedade, enquanto marxista, na verdade, concordar, nós não concordamos com nenhuma delas, mas todo o nosso espectro de ação se dá em meio a essa forma, não tem escapatória. Tá? Veja que e eu não apoiei a candidatura da Vera de alguma maneira, mas com força total, sem nenhuma restrição, tá? Com força total. Mas veja, uma mera vitória do PSTU numa campanha eleitoral já sinalizaria um processo e uma mudança no país de proporções gigantescas, porque a gente está ali propondo expropriar as 200 maiores empresas, suspensão do pagamento da dívida pública, a gente não está ali propondo propostas institucionais de gestão de um governo nos marcos institucionais ordinários em que se dá um governo no país. Né? Se nós chegássemos ao poder, das duas uma, ou essa chegada do poder seria um canalizador para um processo revolucionário no país, ou nós seríamos depostos muito rapidamente, sendo bastante sincero e claro, tá? E não seria nada ilegítimo, porque a própria vitória autorizaria a gente, uma vez vencido o processo eleitoral, a querer começar a criar conselhos, órgãos de poder dos trabalhadores, para encaminhar as coisas e mudanças de maiores montas. Mas, de qualquer forma, o processo eleitoral para a gente, ele é fundamentalmente um momento de propaganda, de apresentar o que nós pensamos. Veja que concordar por concordar não tem forma mais capitalista do que, sei lá, a forma salário. No entanto, não tem como abrir mão do salário, porque na sociedade capitalista, se você não tem capital, você só pode viver de salário. Da mesma forma, as nossas críticas ao processo democrático que existe, não é pelo fato de ter participação popular na eleição do presidente, é porque essa democracia é extremamente restritiva, limitada, porque as pessoas elas estão efetivamente apartadas do poder em todas as instâncias, massa da população, está apartada do poder no local de trabalho, está apartada do poder na sociedade, e você simplesmente elege representantes que faz por... Tanto é que, passado 4 anos, se você não procurar se informar, você não faz nem a menor ideia do que está acontecendo. Né? A democracia que nós defendemos é a democracia que as pessoas participam diretamente do próprio processo social de produção e reprodução da sociedade, que são organismos de poder permanente, ainda que vai ter, evidentemente, votações, representações de alguma natureza, mas com possibilidade de destituição imediata e tudo mais. Então, veja, não há nenhuma contradição da gente participar de um processo que nós consideramos que ele é limitado demais. Porque o problema não é a nossa participação, o problema é os limites que esse processo oferece. Tá? Então, não há nenhuma contradição nesse sentido. Porque a nossa crítica não é que existe o voto. A nossa crítica é que esse sistema democrático do qual o voto é parte é um sistema, na verdade, onde as pessoas simplesmente votam sem ter, de fato, poder e participação efetiva nenhuma, né? Inclusive antes, durante e depois do processo eleitoral. E o segundo ponto é que não, os marxistas, inclusive Lenin, nunca foram inimigos das reformas. Nunca, jamais. Seria uma absurdidade completa. Né? O que nós defendemos é que as reformas não são suficientes, tá, para se chegar no fim que nós almejamos, que acreditamos que pode caminhar no sentido da solução dos problemas que estão postos na sociedade hoje. Ou seja, não tem como você mudar o capitalismo fazendo um monte de alteraçõezinhas graduais,
tá? Até você chegar na sociedade que a gente almeja, porque essas transformações graduais, por mais radicais que elas possam ser individualmente, elas vão ter que estar conformadas dentro das possibilidades que o capitalismo oferece, né? Inclusive isso que o caracteriza enquanto reformas, né? Mas, evidentemente, a luta por esse processo revolucionário, a revolução é um momento culminante, é um momento de transição culminante, mas, enquanto isso, a gente precisa sobreviver. Então, você luta por melhores salários, por maiores garantias de diversas naturezas, por uma legislação que garanta uma maior participação popular, que dê mais liberdade de organização, e assim, por assim vai. Então, por todos os aspectos que nós acreditamos que estão a serviço dos interesses da massa da população, dos trabalhadores e caminham nessa direção, nós lutamos por eles arduamente, mas sem enganá-los que nós vamos chegar numa sociedade que, sem exploração, sem todos esses problemas que o capitalismo tem, por meio de uma soma de reformas. Então a gente quer usar todas essas lutas para que elas caminhem no sentido de um processo revolucionário, inclusive que permita às pessoas reconhecer a natureza da sociedade quando lutam por elas, os limites, inclusive, que ela tem. Né? Então, é isso. Se opor ao reformismo é se opor à reforma enquanto finalidade última do processo, e não se opor às reformas individualmente falando, jamais. Loconte, 3 minutos. Certo. Eu acho que eu não fui muito claro, de verdade, porque a minha contradição que eu quis apontar não é moral, é uma contradição estratégica, no sentido de que, quando a gente faz uma análise histórica de onde ocorreram as revoluções e em que contexto que foram em situações normalmente de guerra, né? Então o país estava sendo invadido por uma força externa, o que facilita o movimento revolucionário, uma extrema insegurança social, né? Então sem seguro-desemprego, sem projetos de distribuição de renda, normalmente economias muito atrasadas, como era o caso do Império Russo czarista, como era o caso da República Chinesa, extremamente atrasada, e também uma fragilidade gigantesca no governo, normalmente por falta de apoio popular. Então quando você começa a fazer os processos de reforma, o governo começa a ficar cada vez mais robusto, cada vez mais popular, e você diminui a insegurança social. Então foi num sentido estratégico, não moral. Eu acho totalmente moral você apoiar a eleição. Eu só não acho que é a melhor estratégia vigente. Então você comentou, por exemplo, as reformas, historicamente falando. Então as reformas cada vez mais afastaram os países da Revolução. É só a gente pegar o exemplo clássico da Alemanha, né, a Alemanha de Otto von Bismarck, que estava com medo da Revolução Comunista, enfim, dos movimentos operários, e cada vez mais foi cedendo. O Otto von Bismarck foi um pioneiro no estado de bem-estar social, cedeu o seguro-desemprego, e cada vez mais afastando a Alemanha dessa revolução. E o czar, né, na Rússia, muito pelo contrário. O Nicolau II retroagiu várias medidas do seu antecessor, e isso foi fomentando cada vez mais a revolução. Na Inglaterra, a mesma coisa, com os socialistas fabianos. Então, o meu sentido foi essa contradição estratégica. De um ponto de vista estratégico, se você, de fato, preza pela revolução, ou quer que ela aconteça, o ideal seria que o Brasil estivesse em guerra, sendo invadido, especialmente por uma instabilidade política e também uma extrema insegurança social, que não é o caso, especialmente quando a gente vê a ascensão dos movimentos sociais como o PT e tal, que trouxeram Bolsa Família, seguro-desemprego. Tanto é que, historicamente, o mais próximo que a gente teve de uma revolução aqui no Brasil foi a intentona comunista de 35, onde o Brasil não tinha nenhum programa de segurança social, o povo vivia no campo sem seguro-desemprego, sem renda, e hoje é um Brasil muito diferente disso, né? O Brasil do século XXI. Por isso que, usando mesmo o materialismo marxista, eu acho que o Brasil está bem distante de uma possibilidade concreta de revolução. Eu acho que a gente precisaria ter uma série de governos neoliberais que destruíssem todo o nosso aparato social e possivelmente ser invadido por uma potência ou por vários países para gerar essa instabilidade, né? Que não é uma exceção, é uma regra das revoluções, especialmente as marxistas. Machado, sua pergunta. Certo. Eu vou fazer uma pergunta que ela vem a calhar, porque acho que me permite, inclusive, na réplica, responder e colocar alguns elementos do que o Loconte colocou aqui agora, que eu acho que são importantes para entender com clareza isso. A minha questão, Loconte, é o seguinte. Os exemplos mesmo que você citou de sociedades com, vamos chamar assim, um estado de bem-estar social, melhores condições em termos de direitos, em termos de horas trabalhadas, recursos e etc., elas têm algumas especificidades. Já que você pegou nas especificidades do processo revolucionário, eu vou pegar nas especificidades dessas sociedades. Isso aí se desenvolveu na Europa após a Segunda Guerra Mundial,
com bastante maior intensidade, depois de ter passado pela experiência da primeira, quando os derrotados na guerra foram massacrados pelo Tratado de Versalhes e tudo mais, o que inclusive culmina na Revolução Russa de um lado, depois na ascensão do nazifascismo do outro. Eles aprenderam com a história. Depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos financia a reindustrialização europeia e mesmo o desenvolvimento europeu, com o Plano Marshall. Plano Marshall, inclusive, boa parte constituído de doações. Se concentrou de tal forma o capital nos Estados Unidos após a Segunda Guerra, até porque a guerra não aconteceu dentro dos Estados Unidos, que tinha tantos recursos que o Plano Marshall, inclusive, um percentual gigante são doações que serviram para reindustrializar toda a Europa. E ainda assim, a Europa, então, como aliado dos Estados Unidos, junto com o Japão, concentram o grosso da indústria mundial, o grosso do processo de produção mundial, inclusive aquelas que operam no Brasil e em vários outros lugares do mundo, né? Então, são países que se beneficiam de transferência de valor e transferência de recursos do mundo inteiro para eles. Né? Então foi primeiro um processo também com uma situação bastante específica e que se beneficia de transferência de riqueza, em certo sentido, uma exploração por esses países, por meio do controle do sistema de produção mundial do mundo inteiro. E ainda assim esse sistema que se desenvolveu em meio a esse contexto, ele vem claramente colapsando